Atlético Goianiense negocia a contratação de William Maranhão, do Santos. O Atlético Goianiense negocia o retorno de William Maranhão, do Santos. A ideia do Dragão é contratar o volante por empréstimo com 100% dos salários pagos. O Goiás também tem interesse. Maranhão prioriza o Atlético Goianiense, onde se destacou entre 2020 e 2021. No início deste ano, o jogador foi para o Bahia, onde não manteve o nível e acabou comprado pelo Santos para contrato até dezembro de 2024. Maranhão chegou ao Santos no final de março. Ele estava no Bahia e o Peixe pagou R$500 mil para adquirir cerca de 70% dos direitos econômicos do atleta. Sob a desconfiança por parte dos torcedores, o jogador foi um plano B para a contratação de Alisson, frustrada após uma grave lesão no joelho sofrida no jogo de despedida do Al-Hazen da Arábia Saudita. O volante tem apenas 9 jogos pelo Peixe e chegou a dar votos de confiança ao atleta, principalmente após enfrentar algumas vaias, como na vitória contra o América Mineiro por 3-0. O volante também passou por problemas pessoais que o tiraram de algumas partidas pelo Alvinegro. Maranhão não foi relacionado nos jogos contra Cuiabá, Coritiba e Goiás. Desde que chegou ao Peixe, o jogador de 26 anos atuou em 8 jogos, sendo 4 no Brasileirão. Seu último jogo foi contra a Universidade Católica, pela Sul-Americana. Na oportunidade, foi titular. William Maranhão tem passagens pelo próprio Atlético Goianiense, Boa Vista, Santa Cruz, Vasco, América Mineiro e Bahia. Ele chegou a estar no radar do Peixe em 2021, mas as negociações acabaram não avançando. William Maranhão foi criticado pela torcida santista antes mesmo de estrear. Não foi bem nos primeiros jogos e acabou escanteado no clube. Ele nem tem sido opção no banco de reservas e quer sair. Maranhão tem 26 anos e espera ser emprestado ou negociado em definitivo para voltar a atuar com frequência. O Santos também vê a saída como a melhor opção. Santos vende Kaique para clube espanhol por 37,5 milhões de reais. Depois de ficar de fora da partida deste domingo, na vitória sobre o Atlético Goianiense, o zagueiro Kaique está se despedindo da Vila Belmiro. O Santos negociou o defensor junto ao Almeria, da Espanha. Kaique foi negociado por 7 milhões de euros, cerca de 37,5 milhões de reais, sendo que o Peixe é detentor de 70% dos direitos econômicos do atleta, embolsando 26 milhões de reais. Além disso, o Santos receberá 20% do valor de uma futura venda do zagueiro. De acordo com a apuração do UOL, o negócio depende apenas de um detalhe para ser fechado. O Santos aguarda uma resposta do Barcelona, que detém a prioridade de compra do jogador. Na temporada, Kaique participou de 18 jogos do Peixe e anotou um gol. No jogo contra o Deportivo Táchira, que terminou com a eliminação na Copa Sul-Americana, o zagueiro atuou improvisado na lateral direita. A venda do zagueiro Kaique ao Almeria é a 8ª maior venda da história do Santos. Um dos garotos mais novos a marcar gol na Libertadores, o zagueiro chegou ao Santos com 8 anos de idade para atuar no futsal. Aos 10 anos, foi transferido para o campo e integrado à categoria Sub-11. Kaique teve sua primeira oportunidade na equipe profissional em 2021, na estreia do Campeonato Paulista com o técnico Ariel Holan. Em 2021, se firmou como titular absoluto da zaga santista, tendo ao todo 55 jogos e 2 gols marcados. Ele é o jogador de base com a avaliação mais positiva por outros grandes clubes da Europa. Além disso, o zagueiro acumula convocações para a seleção brasileira de base e atuando, inclusive, como capitão. A maior venda da história do Peixe é o negócio que levou Rodrigo para o Real Madrid, da Espanha. O atacante foi negociado com os espanhóis em junho de 2018 por 45 milhões de euros, cerca de 193 milhões de reais na cotação da época, mas defendeu o Santos até meio de 2019. Na sequência, está o negócio que fez Gabriel Barbosa deixar o Santos para jogar na Inter, da Itália, por 100 milhões de reais. Quem completa o pódio é Neymar, com uma transferência muito polêmica. O craque deixou o clube em 2013 por 72 milhões de reais, mas Santos e Barcelona travaram uma grande batalha na justiça depois disso. Em julho de 2020, o Peixe perdeu uma ação que movia no TAS, Tribunal Arbitral do Esporte, contra os espanhóis. O Santos pedia 61 milhões de euros, cerca de 368 milhões de reais de indenização pela transferência, sob a alegação de que os pagamentos ao pai do jogador deveriam ser repassados ao clube. Na sequência vem Robinho, do Real Madrid, Thiago Maia, do Lille, Giovânio, Tihan Quanjan, Lucas Veríssimo, do Benfica, agora Kaique, ao Almeria, Diego, ao Porto, Danilo, ao Porto e Alex ao Chelsea.
Outros negócios significativos na história do clube envolvem Paulo Henrique Ganso, Felipe Anderson e Bruno Henrique, todos na faixa dos 23 milhões de reais. Santos procura Emerson Leão para ser coordenador. O presidente do Santos, Andrés Rueda, ligou para Emerson Leão nos últimos dias. A ideia foi saber se o ex-técnico do Peixe estaria disposto a reforçar o departamento de futebol do clube da Vila Belmiro. À procura de executivo e gerente no mercado, o Santos pensou em Leão como uma espécie de coordenador, como é Muricy Ramalho no São Paulo. Emerson Leão, porém, pediu tempo para avaliar. A prioridade do Santos é encontrar um executivo e essa definição sobre Emerson Leão ficará para depois. O Peixe já recebeu o não de 2 diretores, Ricardo Moreira, do Orlando City, e Paulo Brax, ex-internacional. Andrés Rueda recebeu muitas sugestões de empresários e conselheiros nos últimos dias e avalia todas elas. A ideia é encontrar um novo homem forte do futebol o quanto antes. Com o executivo definido, o Santos passará para a escolha de um novo treinador. O gerente viria na sequência, também com o aval do diretor. O Santos demitiu o técnico Fabian Bustos e recebeu o pedido de demissão de Edu Dracena na última quinta-feira. O Peixe será dirigido pelo auxiliar Marcelo Fernandes contra o Corinthians, amanhã, na Vila Belmiro, pela partida de volta das oitavas de finais da Copa do Brasil. Executivo do Orlando City recusa a proposta do Santos. O Santos continua procurando um executivo de futebol para substituir Edu Dracena, que deixou o clube na última semana. O principal alvo do clube era Ricardo Moreira, do Orlando City, mas o profissional recusou a proposta. Em busca de alguém com experiência na função, o Santos procurou Ricardo nos últimos dias. O executivo de futebol do Orlando City chegou a se reunir via videoconferência com o comitê de gestão e prometeu pensar na proposta feita pelo clube. Ricardo Moreira, porém, tem mais 2 anos e meio de contrato com o Orlando City, onde é responsável por toda a estrutura de futebol profissional e de base. O executivo se mostrou honrado com o convite do Santos, mas acabou recusando a proposta por estar liderando um novo projeto e no meio da temporada por seu clube. O Peixe, que contava com o sim de Ricardo Moreira, agora busca alternativas para o cargo de executivo de futebol. O perfil do profissional é visto como ideal para a função. Além de formações em Direito e Gestão Esportiva no Brasil, o dirigente do Orlando City tem pós-graduação em Negócios de Mídia, Entretenimento e Esportes em Harvard. Agora, a diretoria do Santos busca profissionais com perfis parecidos com o de Ricardo Moreira para a função de executivo de futebol. Um dos nomes procurados pela diretoria santista é o de Paulo Brax, atualmente sem clube. Advogado, o profissional trabalha com futebol desde 2008. Destacou-se nas categorias de base e no futebol profissional do América Mineiro, até ser convidado para ser executivo do Internacional, clube no qual trabalhou até março de 2022. O Santos, apesar da pressa para fechar com o novo executivo, tenta evitar novos erros e não tem contratado muitos nomes para o cargo. A ideia é dar um tiro certo. A primeira tentativa, porém, não teve um final feliz. São Paulo nega a proposta do Santos por Jonas Toró. Fora dos planos do clube para o restante da temporada, o São Paulo recusou a primeira proposta do Santos para contar com o atacante Jonas Toró. Com o contrato até o final do ano, a ideia do Peixe era conseguir uma liberação antecipada do atleta com a compensação financeira em uma futura venda. O time do Morumbi, porém, recusou liberar o atleta para um rival, ainda mais de graça. Com isso, a diretoria do São Paulo deixa claro que não pretende reforçar o rival sem nenhuma compensação financeira. Com 23 anos, Jonas Toró já pode assinar um pré-contrato com outro clube, e o clube alvinegro vai avaliar os próximos passos da negociação. Aumentar a porcentagem em uma futura venda não está descartado. O atacante já começou a temporada fora dos planos do São Paulo, treinando separado do elenco profissional. Toró foi emprestado no ano passado. Primeiro ao Sport, onde não rendeu, depois terminou a temporada no Atlético Goianiense. Sem outros interessados, voltou ao São Paulo em janeiro. Toró estreou com a camisa tricolor em 2019, após se destacar nas categorias de base do Primavera. Ele chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, no Sul-Americano da categoria, disputada em 2019. Foram 49 jogos com o time de Morumbi e 5 gols marcados. Alguns clubes da Europa chegaram a sondar a situação do atleta, mas nenhuma proposta foi concretizada. Ludogorets, da Bulgária, foi o maior interessado. Fora dos planos da comissão técnica, o São Paulo não deve renovar com o jogador. Bom, galera do Peixão News, esse foi o vídeo de hoje. Se você não for inscrito no nosso canal, peço que se inscrevam e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso Peixão. E muitíssimo obrigado e até mais.
Santos!